Nós estamos falando sobre a série Feridas, começamos na sexta-feira passada e hoje continuaremos no livro de Ruth, capítulo 1, dos versos 1 a 22. Vamos entender a saga dessa família, a história dessa família, suas feridas, suas dores, mas como também a compaixão de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus e a misericórdia do nosso Senhor os alcançou. Existem feridas, dores, perdas, mas existe um Deus que é por nós. O livro de Ruth, capítulo 1, a partir do versículo 1, diz assim: Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chama Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Efrateus de Belém de Judá vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome da outra, Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com as suas 2 noras no lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa da sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse: Voltai, minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, minhas filhas. Ide-vos embora, porque eu sou velha demais para ter marido. E ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-lo-eis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-eis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa, a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então, de novo, choraram em voz alta. Órfã, com um beijo, se despediu da sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: Eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu, volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe, e não me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares ali, pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram, até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam: Não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: Não me chameis Noemi, chamei-me Mara, porque grande é a amargura que tem me dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Porque, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Agora voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a moabita,
e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Amém. Amém, meus irmãos. A história de Ruth é tida por alguns teólogos como a história de amor mais linda da Bíblia. É tida por alguns teólogos como o João 3,16 das Escrituras. Porque a história de Ruth mostra a história de uma mulher de um povo gentil, que não era o povo de Deus, e de Boaz. Depois, continuando a ler o capítulo 2, 3, 4, 5, a gente vai lendo e vai ver que Ruth vai se casar com um homem chamado Boaz. Esse Boaz é uma figura de Cristo. É um homem justo, íntegro e, principalmente, remidor de Ruth. Ele é o que vai resgatar a família. Então, este livro fala de dor, de ferida, de perda, de morte, de perda da linhagem, de filhos, de marido, de pai, de feridas profundas, mas esse livro também fala de um Deus que intervém na história dessa família, entra na história dessa família e restaura totalmente a sua história, entrando na linhagem de Ruth. Davi vem de Ruth, Jesus Cristo vem da linhagem de Ruth. Então, mesmo em meio às dores, existe um momento em que Deus, a agenda de Deus se encontra com a nossa, Ele entra. E quando Ele entra, a nossa história é transformada pela presença e pelo poder daquele que tudo pode. Mas o versículo 1 diz, põe o versículo 1 na tela, o versículo 1 diz assim: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. Então esse livro está no contexto dos juízes. Esse livro foi escrito, segundo a maioria dos teólogos, pelo profeta Samuel. E o período de juízes começa com a morte de Josué e termina com o início do reinado de Saul, num período de 330 a 350 anos. Neste período de juízes, havia uma grande instabilidade política, corrupção moral. O povo peca e Deus pesa a sua mão sobre o povo se arrepende e Deus derrama bênçãos. E assim é o livro de Juízes, entre avivamento e pecado, caem e levantam. Por falta de uma liderança espiritual, o povo sofre. Por falta de liderança espiritual, o povo comete erros. Temos que orar pelos nossos líderes espirituais, para que permaneçam na presença de Deus e tenham compromisso com sua palavra. Porque sem uma liderança espiritual santa e curada, o povo sofre. E o povo aqui está sofrendo por causa de falta de liderança espiritual no dia dos juízes. E no dia dos juízes, diz o versículo 1, tem um homem chamado Elimeleque, e Elimeleque significa Deus é o meu rei. Só que esse homem que tem por nome Deus é o meu rei, quando a crise chega, quando falta pão na casa do pão, porque Belém é a casa do pão, quando falta pão na casa do pão, Elimeleque, que quer dar o melhor para a sua família, que quer abençoar a sua casa, proteger os seus filhos, toma a pior decisão da sua vida. Ele decide sair da casa do pão porque não tem pão. Casa do pão representa a igreja. Casa do pão representa o lugar aonde o Senhor está. Segundo os estudiosos, Elimeleque sai no mesmo tempo de Juízes 6, aonde Gideão está conversando com Deus. Enquanto tem um homem fugindo da casa de Deus, da presença de Deus e da crise que se instala, porque os midianitas, eles estavam oprimindo o povo de Israel. Então Elimeleque toma a decisão de fugir, mas Elimeleque, o nome dele significa o Senhor é o meu rei. E Gideão está malhando trigo nessa mesma época,
E Gideão pergunta: onde é que está o Deus dos nossos antepassados que fizeram todas aquelas coisas que os nossos pais contaram? Elimeleque foge e muitos outros com certeza fugiram também. Mas Gideão, nesse mesmo tempo, ficou malhando trigo no lagar. Ele também tinha medo, mas ele ficou. Ele também tinha dúvidas, mas ele não saiu da casa do pão. Ele também tinha suas incertezas, mas ele ficou na casa do pão. Ele não foi para onde Deus não o mandou ir. Ele permaneceu mesmo em meio às dores aonde Deus o mandou ficar. Primeira lição dessa noite. Ainda que você esteja ferido e esteja sofrendo, não saia do seu lugar se Deus não te mandar sair. Fique ali. Porque às vezes há propósito de Deus nas nossas dores e nas nossas feridas. Hoje nós estamos vivendo uma geração que não sabe enfrentar suas dores. Hoje nós estamos vendo uma geração que a qualquer carranca da realidade, qualquer desconforto, qualquer situação adversa, é uma geração que foge, que se esconde, que se encolhe, que não enfrenta, que não sabe lidar com a frustração, não sabe lidar com a doença, não sabe lidar com a dor. E quando enfrentam essas coisas, dizem: fui amaldiçoado por Deus. Mas talvez não. Então, quando o tema trata de feridas e dores, e de período de seca e de fome, às vezes é o juízo de Deus. Outras vezes pode não ser. Seja como for, não saia se Deus não te mandou sair. Porque Elimeleque decidiu no dia da crise: eu vou pegar a minha família, diz o versículo 1. Deixa o versículo 1. Nos dias em que os juízes governavam fome na terra, pelo que o homem de Belém de Judá saiu a peregrinar no país de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. Para onde esse homem decidiu ir? Para o país de Moabe. Deus não concorda com isso, porque o Deus não aprova, muito menos naquela época, a miscigenação cultural, porque Deus já tinha dito: não se misture com os outros povos, porque seus actos, seus costumes, sua cultura, sua forma de agir serão para vocês laço e armadilha. Não vão para lá. E muito menos não casem suas filhas e seus filhos com esses povos. Mas Elimeleque faz exatamente o contrário. Uma coisa interessante sobre fuga, por causa das dores que sentimos, é que quando decidimos fugir, achamos que é só uma fugidinha. Está acontecendo um problema aqui, eu vou dar só uma escapadinha. Eu vou ali em Moabe e já volto. Quando Elimeleque decidiu ir para Moabe, ele nunca imaginou que a família dele ia permanecer lá por 10 anos. Ele foi para já voltar, mas ele foi e nunca mais voltou. Ele fugiu dos dardos da fome na casa de Deus, mas não escapou das flechas da morte lá em Moabe. Ele foi levar os seus filhos para um lugar que ele entendia que era seguro, mas lá os seus 2 filhos encontraram a morte. Noemi foi para o lugar mais triste da sua vida, porque Noemi, lá em Moabe, ela vai 3 vezes ao cemitério. Primeiro para enterrar o seu marido, depois para enterrar os seus 2 filhos. Um irmão vai enterrar outro irmão, e as noras vão enterrar os seus maridos. Moabe não é casa de Deus. Moabe é um lugar onde Deus não está e a bênção de Deus não está. Em Moabe há morte. O aluguel é caro em Moabe. Ele foi para lá para pegar o superficial, mas ele perdeu o essencial. Não saia do seu lugar se Deus não te mandou sair. Porque se está ruim dentro da arca, fora dela é só morte. Belém é casa de Deus, é casa do pão. Moabe é lugar de morte
é lugar de perda, de feridas profundas, de amarguras. Então é verdade que Noemi diz assim: não me chamem mais Noemi, que significa feliz, agradável. Me chamem Mara, porque eu estou amargurada e Deus pesou a sua mão sobre mim. Deus me tornou pobre. Eu saí alegre e ditosa e volto pobre e amargurada, porque Deus pesou a sua mão sobre mim. Noemi é uma mulher de Deus. Ficou 10 anos em Moabe e nunca se curvou aos deuses de Moabe. Mas a sua teologia estava um pouco equivocada. Não foi Deus que pesou a mão sobre ela e a fez pobre. Não foi Deus que pesou a mão sobre ela e a fez amarga. Foram as circunstâncias da vida e as más escolhas que eles fizeram que fizeram a ser amarga. Existem feridas que abrem no nosso coração quando a gente perde o cônjuge. A primeira pessoa que Noemi perdeu foi o seu esposo. E talvez você que esteja aqui esta noite tenha perdido alguém. Talvez você tenha perdido o seu cônjuge de uma forma que você não conseguiu compreender até hoje. Ou talvez o seu cônjuge esteja vivo, mas se comporta como se estivesse morto. E isso também abre uma ferida no seu coração. Talvez você tenha perdido um filho. Não é certo os pais enterrarem seus filhos. Certo é os filhos enterrarem seus pais. Mas Noemi precisou enterrar seus 2 filhos, depois de enterrar seu marido. E talvez você que me ouve tem feridas profundas no coração porque teve que enterrar filhos. Filhos que morreram fisicamente, filhos que morreram espiritualmente, filhos que deixaram a casa, se tornaram rebeldes. Filhos que trazem dores para os pais, filhos que trazem tristeza e pesar para as mães. Mas talvez você está aqui esta noite e teve que enterrar um irmão, como Malom e Quilion. Um teve que enterrar o outro. Alguém morreu primeiro. Um compareceu no funeral do outro. Moabe é lugar de morte, mas Belém é lugar de vida. Sabe o que é mais triste em Noemi? É que ela culpa a Deus pelas suas dores. Meus irmãos, uma coisa é nós termos feridas com pessoas. Outra coisa é termos feridas contra Deus. Não devemos culpar Deus pelos nossos erros. É muito comum pessoas amarguradas e feridas, ao invés de procurarem as soluções nas suas vidas, procurarem culpados. Entram no pecado da comiseração e começam a procurar as pessoas que tornaram ela amargurada, ressentida, deprimida, passiva, desesperançada, frustrada, que desistiu da vida. Se você está aqui nessa noite, Deus te trouxe aqui, é para te dizer que se você tem uma ferida com Deus, uma decepção com Deus, uma perda com Deus, ou culpa a Deus por causa de alguma coisa, essa é a noite de você decidir pedir perdão a Deus, porque Ele te ama. Ele não se voltou contra você. A bênção dEle também é para você. O amor dEle também é para você. A compaixão dEle também é para você. A graça dEle também é para você. E Ele também é seu Pai. Mas quando estamos sofrendo, até Deus culpamos. Talvez você está aqui nessa noite e tem problema com o cônjuge. Porque Noemi perdeu mesmo, ele morreu. Mas tem cônjuges que estão mortos-vivos e esses relacionamentos precisam ser ressuscitados. Tem filhos que são mortos-vivos dentro de casa. Só estão com o celular, com o notebook, com o computador, com aqueles programas, com tudo, menos com os pais. Não conversam, não se aproximam, não se beijam, não se amam. Não têm mais intimidade. Quantos casais já perderam a intimidade? Outra coisa que acontece em Moabe, que para mim é muito lindo.
Elimeleque vai para Moabe. Elimeleque não tinha que ir para Moabe, mas ele foi para Moabe e cometeu um erro gravíssimo. Por isso que eu falo para você, se Deus não mandou sair, não saia. Cuidado com as suas saídas erradas. Como é que você saiu da casa do seu pai? Como é que você saiu do seu último trabalho? Como é que você saiu da última igreja que você frequentou? Foi na bênção? Cuidado com as suas saídas. Se for sair, saia pela porta da frente, saia debaixo da mão de Deus, saia do jeito certo. Se não, fique. Porque sair do jeito errado é pagar um preço altíssimo e as consequências virão, a conta chega. A conta chegou para ele. Mas o lindo desse texto, e onde eu consigo ver a graça de Deus já logo no início do texto, é que quando ele chega em Moabe, ele encontra Ruth, um dos filhos casa com Ruth, acho que é Malom, não lembro agora. Um dos filhos casa com Ruth. Quem é Ruth? É uma moabita. Quem são os moabitas? Meus irmãos, Gênesis 19, de 36 a 38, vai dizer quem são os moabitas. Os moabitas são descendência de Ló. Os moabitas nasceram fruto de um incesto, de uma relação sexual pervertida. As filhas de Ló embriagaram Ló, e a primogênita teve relação com o pai. E ela, tendo essa relação com o pai, ela dá origem a uma nação, a nação dos moabitas. E a mais nova também tem relação com o seu pai, e dá origem a uma nova nação, os amonitas. Os moabitas e os amonitas vêm de Ló. Esse povo moabita é um povo que ficou com toda a herança de Sodoma, inclusive o comportamento das filhas de Ló é um comportamento de herança de Sodoma, de comportamento errado, pervertido, alterado. Mas o que eu vejo no livro de Ruth é a graça de Deus alcançando a linhagem de Ló, resgatando a linhagem de Ló. Por que Deus faz isso? Porque Gênesis 12, 3, Deus disse para Ló: em ti eu farei bendita todas as famílias da terra. E apesar de Ló ser um homem justo, teve comportamentos muito estranhos. Quando Abraão e Ló estavam escolhendo os campos, porque tinham muitos rebanhos, o chefe da caravana é Abraão. Ele deveria ter o direito, o privilégio de escolher, mas Ló escolhe, olhando a campina de Sodoma e Gomorra, olhando aqueles pastos, mas não sabia que estava levando a família dele para um lugar de destruição e de morte. E a palavra de esperança que eu te dou é: ainda que a sua família esteja totalmente desviada, como foi com a descendência de Ló, que se tornou um povo que perseguiu o povo de Israel e que Deus abominou e depois destruiu, Deus sempre vai encontrar alguém da sua casa para manifestar a graça dele, o favor dele e resgatá-lo. Quando Deus traz Ruth, Deus está trazendo à vida a linhagem de Ló que havia morrido. Ainda que nós desobedeçamos a Deus, a graça de Deus não é impedida de ser derramada sobre a nossa vida. Deus é tremendo, meus irmãos. Ele é amoroso, Ele é compassivo, Ele é bondoso. Mas o interessante é observar que o versículo 6 diz que chega a hora de Noemi voltar, e ela ouve rumores em Moabe, há pão em Belém, há pão na casa de pão. E então Ruth volta. Noemi volta, e as suas duas noras voltam com ela. Uma coisa bonita nessa história de família é que as noras tinham Noemi como mãe e conselheira. E ela via as noras como filhas. O que a Bíblia mostra é que essa rixa de nora e de sogra não tem base bíblica. Amém, sogras e noras? Não tem.
Porque aquelas duas, mesmo a que não se converteu a órfã, que ficou órfã de Deus, aquela lá também foi junto e chorou, abraçou, beijou. E aí a Ruth falou assim, mas eu não vou conseguir te dar marido. Ela falou, esse é um argumento forte. Deixa eu voltar para Moabe. Deu um beijinho, e tchau, tchau. Voltou para Moabe. Mas a Ruth não. O que é lindo na Ruth é que ela diz assim, olha, Noemi, o teu Deus é o meu Deus. O teu povo é o meu povo. E aonde você morrer, eu morrerei também. Uma aliança com Deus, uma aliança com o povo de Deus e uma aliança com a sua sogra. Sabe quando é que a nossa família vai ser uma família que o diabo nunca vai ter uma chance de destruir? Quando nós olharmos uns para os outros e falarmos, o teu Deus é o meu Deus, a tua família é minha família, os teus pais são meus pais. Quando chegarmos nesse nível, quem poderá contra a nossa família? Quando você chamar sua sogra de mãe e olhar ela com carinho, beijar e abraçar e dizer, eu não te largo, é porque você se converteu. De verdade. Tudo. Está totalmente convertido. Deus agiu aí dentro de você. E para encerrar, meus irmãos, porque tem que encerrar, o versículo 19 vai dizer que, primeiro, eles saíram, depois, ela volta. Mas o versículo 19 diz, eles chegaram. Quando elas chegam, a fama de Ruth precede Ruth. Todo mundo já sabe da história. E quando ela chega em Belém, ela é reconhecida como uma mulher virtuosa. E eu vejo a providência de Deus na volta. Porque ela vai parar no campo de quem? De Boaz. É a providência de Deus. Boaz olha para ela e ama ela. É a providência de Deus. Boaz é rico. É a providência. Põe providência de Deus nisso. Como é que ele ia ser remidor se ele fosse pobre? Ele que tinha que ser remido. Ele é rico. É a providência de Deus. A providência de Deus acompanha a Ruth de volta de uma forma tão maravilhosa que as mulheres chegam a dizer assim para Noemi, Ruth é melhor para você do que 7 filhos. Ela estava na mesma unção lá do Eucana, que disse para Ana, não sou eu melhor para você do que 10 filhos? Que mulher, que história, que ação poderosa de Deus. Mas o que eu quero que você hoje converse com Deus é sobre essas feridas entre você e seu cônjuge, entre você e seu filho, entre você e sua filha, entre você e seu irmão. Sabe por quê, meus irmãos? Eu aprendo com essa história que às vezes nossos pais podem errar e nos levar para lugares que não deveríamos ir. Nossos pais podem errar e fazer a história da nossa família ficar muito difícil. Mas eu aprendo com essa história que as pessoas morrem. Os pais morrem. Nossos irmãos morrem. Nosso cônjuge morre. Nós não podemos ficar feridos. Nós não podemos guardar no nosso coração feridas dentro da nossa casa, da nossa família. E nós não podemos morrer também sem dizer para Deus, me perdoe, porque um dia eu disse que o Senhor fez tudo isso para mim, sendo que o Senhor é tão bom, amoroso, compassivo, justo e fiel. Sim. Eu falei para Deus que eu falaria se Ele repetisse algo que Ele falou. É incrível, às vezes a gente pensa impossível você ter alguma coisa contra Deus e você ter no coração uma mágoa contra Deus, mas o prejuízo que isso tem. Eu tive uma experiência muito forte de uma família, pastor, que eu atendia e todos eram embriagados na casa.
E eu passei semanas falando de Jesus, e cada vez que eu ia, eles saíam, a família inteira, comprar engradados de bebida no domingo, e eles bebiam e quebravam a casa inteira. Era pai, mãe, filhas. Era um desastre, e eu não sabia. Eu falava, meu Deus, eu falo de ti e não há resposta. Traz revelação em nome de Jesus. E um dia, eu visitando, ele estava lúcido, o pai, e aí o pai falou para mim assim, eu não perdoo Deus. Eu disse assim, por quê? Que você não perdoa Deus? É que a minha mãe, e eu e ela brigamos, e ele levou ela antes de eu me reconciliar. Não há perdão para isso. E ali eu comecei a ministrar o coração dele, que tudo aquilo que a casa ocorria, era a falta dele dizer, Senhor, me perdoe por eu ter esse ressentimento diante de ti. E ele perdoou a Deus. A casa foi salva. Eu batizei os filhos deles. Mas havia algo no coração contra o próprio Deus. E você voltou a falar com isso. Se alguém essa noite, às vezes não sabe por que a casa está do jeito que está. Mas a falta de dizer, Deus, me perdoe por eu achar que o Senhor é culpado de tudo que acontece. Me perdoe eu interromper a tua palavra. Você não interrompeu, você complementou. Amém, meus irmãos? Então eu quero pedir que você hoje deixe o seu lugar para fazer uma oração muito simples. Dizer, Senhor, quero colocar o meu coração diante do Senhor. E dizer, Senhor, que se em algum momento da minha história eu atribuí ao Senhor culpa de alguma coisa que aconteceu comigo, nessa noite, eu quero te pedir perdão. Se o meu pai me machucou e eu não consegui te ver como pai, por causa da figura paterna, e muitas vezes me afastei do Senhor, nessa noite eu quero dizer, o Senhor é meu pai e eu te amo. Porque nós vamos viver juntos eternamente. Se você quer fazer isso hoje, dizer algumas palavras para Deus, Ele está aqui. Aliás, viemos aqui por Ele. Mas como é bom quando um filho se aproxima do pai e diz, olha pai, quero rasgar o meu coração hoje na tua presença. Se existe alguma coisa no seu coração que você quer falar para Deus, esse é o momento. Deixe o seu lugar, venha até aqui e fale com Ele. A segunda coisa que eu quero falar é sobre os cônjuges. Você está casado, talvez você está aqui hoje, nessa noite, me ouvindo. Mas você disse alguma coisa para o seu cônjuge que feriu, que machucou. Você disse alguma coisa que você não retirou. E que você sabe que não foi bom. Abriu uma ferida. Mas hoje você pode vir e dizer, Senhor, o Senhor é o meu Deus, e o Senhor pode derramar um bálsamo sobre o nosso casamento. E aquilo que estava nos afastando, agora não vai nos afastar mais. Porque eu amo o meu cônjuge, eu amo a minha mulher, eu amo o meu marido. E não há força nesse mundo que possa destruir o nosso casamento. Você quer fazer essa oração pelo seu cônjuge? Deixe o seu lugar, você que é casado, venha até aqui e faça essa oração. E depois disso eu quero falar com os filhos. Você é filho. Não sei se o seu pai é vivo ou já faleceu. Mas você sabe que precisa dizer algumas coisas para os seus pais. Ou ficou alguma coisa no seu coração. E que você, nesse momento, entende, poxa, eu preciso falar com Deus sobre isso. Deixe o seu lugar também e venha. Porque tudo isso é família, nossa casa. É a nossa família. Se você tem alguma coisa contra um irmão seu, irmãos competem, irmãos brigam, mas não deve ser assim. E você quer orar pelo seu irmão, pela sua irmã, abençoando a vida dele, profetizando um futuro na vida do seu irmão, da sua irmã. Me deixa o seu lugar, em nome de Jesus.
E vem aqui e faz essa oração diante do Senhor. Eu vou pedir para quem vir que pudesse ajoelhar, se ajoelhe, mas só quem puder. E eu quero ainda orar por você que perdeu alguém. Quando eu troco de lugar com Noemi, ela perdeu o seu marido e os 2 filhos. É muito difícil quando você perde alguém. Quem perde filho, então, parece que morreu uma parte da pessoa junto. Se você perdeu alguém e ainda sente um vazio no seu coração, uma tristeza, eu convido você a vir fazer uma oração. Senhor, preenche o meu coração totalmente. Que essa perda seja preenchida com o teu amor em nome de Jesus. E se você está nessa noite aqui porque você foi ferido ou foi ferida injustamente, você não provocou isso, você sofreu uma injustiça. A Bíblia diz em 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se há uma injustiça que você precisa ser purificado, de alguma coisa que te fizeram, por favor, deixe o seu lugar e venha receber de Deus purificação pela injustiça que você sofreu. Em nome de Jesus. E o meu último apelo nessa noite é um apelo de ir na presença do Pai e pedir perdão a Pai, perdão pelos meus pecados. Você quer fazer isso? Tem coisas que você tem que pedir perdão a Deus, você não precisa vir à frente, você pode se ajoelhar no seu lugar e dizer: Pai, quero te pedir perdão em algumas coisas que eu sei que estou pecando. Aí você se ajoelha no seu lugar mesmo, o Espírito Santo fala com você e te mostra. É muito particular, é você e Deus. E eu quero te pedir perdão nessa noite, porque eu quero sair daqui sem nenhuma rusga nessa noite. Em nome de Jesus, essa é a noite que Deus vai te dar uma melhor noite de sono da sua vida, em nome de Jesus. Leve, alcançado pela graça, alcançado pelo amor, pelo favor daquele que é compassivo, misericordioso, gracioso, bondoso, o nosso Pai. Ore a Deus. Vou pedir que você fique em pé, se você puder, em nome de Jesus. A nossa família não é perfeita. Nós não viemos de lares perfeitos. Mas aquele que é perfeito, ele entra dentro da nossa casa. Aquele que é perfeito entra dentro da nossa família. Não existe, meus irmãos, ambiente perfeito. A Bíblia prova isso. Alguns filósofos dizem assim: ó, se você colocar o homem no ambiente perfeito, vai ficar tudo bem. Adão e Eva estavam no ambiente perfeito e eles pecaram. Não adianta pôr o homem no ambiente perfeito, ele precisa colocar aquele que é perfeito dentro do homem. É o Senhor. Quando aquele que é perfeito entra na nossa vida, na nossa casa, a nossa casa é transformada pelo poder dele. Tem um momento que Jesus entra e ele transforma a nossa história, a nossa família, ele muda tudo. Há um momento em que Jesus vira a chave. Há um momento em que a graça é derramada e ela não pode ser impedida de ser derramada, porque ela é derramada por Ele. Haverá um momento na sua vida, hoje você chorou aqui, mas haverá um momento na sua vida que você vai chorar com pessoas da sua família e a cura será completa. O que aconteceu aqui essa noite é diante de Deus e dos homens, mas é profético. Vai acontecer também de forma efetiva na sua casa, em nome de Jesus. Não deixa que isso acabe aqui. Eu tenho aprendido uma coisa: pessoas feridas ferem. Não espere que uma pessoa ferida te abençoe. Se aproxime de você e te peça perdão.
Pessoas feridas ferem, mas pessoas curadas curam. E você está saindo daqui hoje, eu creio, como uma pessoa totalmente limpa e curada pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo. E você sai daqui como um canal de cura, um canal de amor, um canal de graça. E eu vou dizer a última coisa: não fuja. Essas pequenas fugas custam muito caro em frente à crise. É melhor, meus irmãos, ficar na casa de pão, sem pão, do que sair dela. Nós temos que amar muito mais o Deus que dá o pão do que o pão que vem de Deus. Nós temos que amar muito mais aquele Deus que nos providencia do que a providência de Deus. Nós temos que amar muito mais Ele do que suas bênçãos. Nunca saia de perto dEle. Amém? Então que o Espírito Santo te ajude nessa semana. Você vai encontrar com pessoas, e eu creio que Deus vai usar os seus lábios de forma tremenda para promover cura, restauração e santidade e sanidade dentro das nossas casas, em nome de Jesus. Homens, quando vocês verem suas sogras, aquele abraço, que ela vai achar que tem alguma coisa acontecendo, e tem, é Jesus. Pode falar para ela que é Jesus, que ela vai acreditar. Amém? Coloque sua mão assim. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer essa noite, porque entendemos que não existe lugar melhor do que a tua presença. Nós queremos te agradecer que ainda que no lugar que a gente está não tem pão e nós estamos com fome, sedentos e feridos, é melhor estar neste lugar com o Senhor do que estar em qualquer outro lugar sem a tua presença. Senhor, muito obrigado porque a tua providência divina nos alcança, nos visita. Obrigado porque a tua graça não pode ser impedida de ser derramada sobre nós. Obrigado porque o Senhor é o Deus que nos cura. E nós agradecemos porque nesta noite nós teremos uma noite de paz e de alegria. E acordaremos amanhã refeitos, renovados, cheios do Espírito Santo, para ser usados para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. E por causa de nós, nossa família não será mais a mesma, por causa do Deus que habita em nós. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.